Vocês já pararam para pensar que triste é a situação que a gente vive aqui no Brasil? Veja só, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês para falar de uma entrevista de um ministro, um dos 11 ministros da Suprema Corte do Brasil, que deu uma entrevista ao Datena falando o óbvio, falando uma verdade. Quando na verdade deveria ser notícia quando um dos 11 ministros falasse alguma besteira. Só que o que a gente vê hoje no Brasil, meus amigos, pessoas como Barroso chamando o nosso presidente eleito democraticamente de uma pessoa que defende ditadura ou tortura, na verdade isso é normal dentro do STF. E agora, o Marco Aurélio Mello falou algumas verdades rebatendo essas declarações aí do Barroso. E o interessante disso que eu tenho para trazer para vocês é que foi numa entrevista com o Datena, que esses dias aí chamou o Bolsonaro de bundão. Na verdade, ele vestiu a carapuça, né, por conta aí do Bolsonaro, da declaração do Bolsonaro, que ele fez ali em tom de brincadeira, na frente de outros jornalistas que se dão bem com ele. E o Datena surtou, teve que engolir aí o Marco Aurélio Mello. Mas Ítalo, você tá caindo na conversa do Marco Aurélio Mello? Meus amigos, prestem atenção. Numa situação tão adversa como a gente vive hoje, onde nós sabemos que Bolsonaro é atacado de todas as maneiras e tentam, com diversas estratégias, com infinitas estratégias, tirá-lo do poder, toda e qualquer fala, independentemente de quem seja o autor, se for a favor do presidente, nós temos que pegá-la e evidenciá-la. Esses dias, inclusive, eu fiz aí vídeos da Janaína Pascoal, 2 vídeos na sequência, onde ela falava ali coisas corretas a respeito do Bolsonaro. Embora nós saibamos aí que ela tem aí mais do que pisado na bola, com falas absolutamente deslocada, fez uma laranjada de coisa que não dá nem para falar. Mas, quando fala alguma coisa certeira, é importante que a gente traga à luz isso, especialmente de pessoas como ela. Porque a nossa defesa vai ser o quê? Se até fulana de tal, se até a Janaína Pascoal, se até o Marco Aurélio Mello, que é ali um ministro do STF, está falando isso em favor do Bolsonaro, onde nós sabemos que esses ambientes são nocivos ao presidente, eu acho que essa fala em específico não há discussão. E é assim que nós vamos trabalhando, meus amigos. Eu vou ler alguns trechos da entrevista do Datena, que teve que engolir seco, aí praticamente defesa, vamos falar de defesa, né? Mas na verdade não foi defesa do Bolsonaro, e sim defesa da democracia. Marco Aurélio Mello falou verdades e fez com que o Barroso ficasse aí com um cara de papelão, né? Fez um baita de um papelão nessas declarações aí, onde ele fez aí entrevistas para fora do Brasil. Inclusive, após a leitura desse artigo, dessa entrevista aqui, eu vou passar para vocês aí também uma situação interessante, onde o Marco Aurélio ficou aí de uma forma correta contra o inquérito aí da CPMI das fake news, né? Segundo palavras dele, era um inquérito natimorto, né? Que seria o inquérito do fim do mundo. Mas vamos primeiro aqui com o Datena, né? Então tá aqui o título. Marco Aurélio ameniza críticas de Barroso ao Bolsonaro. É preciso deixar o presidente trabalhar. O ministro do STF, Barroso, causou polêmica nesta terça-feira ao afirmar durante transmissão ao vivo que o Brasil tem um presidente que defende a ditadura e a tortura, citando declarações feitas por Bolsonaro na Câmara quando atuava como deputado federal. Falei sobre isso na Rádio Bandeirantes hoje com outro ministro da Corte, o Marco Aurélio Mello, e ele discordou do colega, ressaltando que é preciso deixar o presidente trabalhar. Isso aí são palavras do Datena, né? Agora eu queria fazer um parênteses aqui na nossa conversa, meus amigos. Eu não sei, eu estava assistindo algum programa hoje na internet, eu não sei se foi o Rodrigo Constantino ou o Fiuza, que fez uma reflexão muito interessante. Quando a gente pega aqui o Barroso dizendo que Bolsonaro defende ditadura ou coisas do gênero, né? A pergunta, a reflexão interessante de se fazer é a seguinte: se você for para a rua para se manifestar contra o Bolsonaro ou se manifestar contra algum ministro do STF, qual dos dois você acha que o manifestante corre o risco de ser preso? Pararam para pensar nisso? E aí eu pergunto para vocês, então
aonde tem risco de ditadura? Onde existem personagens que defendem ditadura? Eu acho que dessa o Barroso não consegue escapar de uma resposta como essa, né? Mas vamos lá. Aspas para o Marco Aurélio. O presidente foi eleito com 57 milhões de votos. É o presidente de todos os brasileiros. O passado dele, o que ele disse na tribuna da Câmara, não se confunde com a atuação como chefe do Executivo. A meu ver, ele vem atuando como se deve atuar, deixando inclusive os ministros auxiliares trabalharem. Temos que aguardar e ver com bons olhos a direção do país. Muito correta essa afirmação do Marco Aurélio. Ele não é nenhum gênio, nenhum bolsonarista, nada. Ele só está retratando aqui a verdade. E ele coloca um ponto muito interessante, que não importa o que Bolsonaro fale, nós sabemos que Bolsonaro é pura emoção. Ele fala mesmo, ele é autêntico. É como a gente costuma dizer aqui, eu e vocês aqui no canal, né? Ele fala por nós. Agora, se ele fala uma outra coisa meio atravessada, ele não pode ser julgado pelo que ele fala, e sim pelo que ele faz. E o Marco Aurélio coloca muito bem isso daqui. Não importa o que tenha sido dito no passado, no presente, importa o que ele faz. Ele vem fazendo muito bem o papel do executivo. Marco Aurélio ainda ressaltou que a abertura de um eventual processo de impeachment contra o presidente não seria bom para o país. Aspas para ele. Isso não é o melhor para o Brasil. Toda vez que se tira do cargo um presidente da República, a repercussão internacional é a pior possível. Temos que administrar, havendo alguns desvios, apurar e punir quem deva ser punido. Mas é preciso deixar o presidente trabalhar. Afinal, tem alguma coisa de errado que Bolsonaro tenha feito? Pelo amor de Deus, né, meus amigos? Não há espaços para retrocessos. O contato entre Bolsonaro e o STF tem sido melhor. Estamos para trocar a presidência do STF. O ministro Dias Toffoli será substituído pelo ministro Luiz Fux, que tem uma forma própria de se relacionar com os demais poderes, um pouco mais cerimoniosa. E a cerimônia nessa interação é positiva. Ela implica respeito. E a cadeira ocupada do Supremo é vitalícia, não é temporária. Então o integrante não está voltado a relações públicas. Ele tem que tocar e atuar julgando os conflitos de interesses que envolvam os cidadãos da melhor forma possível, com independência técnica. Então aqui ele dá uma boa alfinetada no Barroso, né? Dizendo que o que é importante é julgar e não muito comentar, não ficar nesse negócio do debate político. Um juiz do STF, ele não pode estar no debate político. Ele tem que atuar de forma técnica, entendeu? Então aqui eu falei até, inclusive, no último vídeo que eu fiz aqui, vocês não assistiram, porque teve pouca interação. Procura lá, onde o Guilherme Fiuza, no Pingo dos Is, mas, sabe, deu uma aula de moral, um show nessas falas do Barroso, né? E eu disse nesse vídeo que não tem problema algum o Barroso querer colocar em prática, né, o que ele pensa nas suas ideias, né, defender as suas ideologias, mas para que ele faça isso de forma pública, ele deveria aí abandonar o STF e entrar aí, se filiar ao PSOL, ao PT, né, e angariar votos para poder fazer alguma coisa, para poder legislar, né? O que ele faz, o que ele deveria fazer no STF é fazer isso que o Marco Aurélio está falando aqui. É atuar de forma técnica, né? Outro ponto interessante dessa entrevista foi esse dossiê antifascista. Preste atenção qual foi a postura do Marco Aurélio. Em julgamento na semana passada, o STF decidiu barrar a produção pelo Ministério da Justiça de um dossiê sobre os servidores identificados com o movimento antifascista. 9 dos 10 ministros participantes da sessão votaram pela suspensão da utilização e o Marco Aurélio foi o voto vencido, ou seja, ele foi o único que votou contra. Palavras dele: fui o soldado que marchou contra a tropa. Eu não admitia a liminar e via esse dossiê como simplesmente contendo informações. Todo governo tem seu setor de inteligência, precisa de informações para atuar e bem atuar. Agora, se houvesse algum ato de perseguição a partir de um dossiê, aí sim caberia recorrer ao judiciário, mas não é o que se tem, pelo menos até aqui. Por isso votei contra, dizendo que não cabia ensinar o Pai Nosso a seu vigário. Não cabia ao Supremo atuar como tutor do Ministério da Justiça. Informações são necessárias. Inteligência
Isso é inteligência, simplesmente inteligência. Aliás, o próprio Marco Aurélio Melo foi contra o Alexandre de Moraes quando o Alexandre cortou ali a nomeação do Ramagem para a chefia da Polícia Federal, né? Então ele disse ali que não faria nenhum sentido isso daí. Na verdade era uma interferência do próprio ministro do STF querer interferir na escolha que é por direito e obrigação do próprio presidente da República escolher o chefe da Polícia Federal, né? E aí nós vamos fazer o quê? Né? Nós estamos aí numa situação, como eu falei para vocês no início, é incrível. Nós temos aqui que vangloriar quando verdades são ditas, né? Por quê? Porque o comum são as mentiras e as deturpações da verdade, infelizmente. Como eu tinha dito, vou até ler para vocês aqui, não vou nem passar na tela, tá? O Marco Aurélio se posicionou de uma forma muito correta também na questão da CPMI das fake news. Vou ler aqui para vocês um artigo que eu encontrei. É um inquérito do fim do mundo, sem limites, é o que diz Marco Aurélio sobre investigações de fake news. Na contramão da maioria dos ministros do STF, o ministro Marco Aurélio Melo considerou ilegal a abertura do inquérito que investiga fake news. A ação foi aberta no Supremo por decisão pessoal do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, e ele por conta própria escolheu o ministro Alexandre de Moraes como relator. Porque isso aqui veio à tona forte mesmo, a gente acaba tendo a memória curta, né? Mas começou lá no ano passado por conta de uma matéria da Cruzoé, meus amigos. Aí, olha as coisas como se desenrolam, né? Hoje, o antagonista, a Cruzoé, tudo aí fazendo oposição ao governo e não tem problemas nenhum. Inclusive, não estão na listagem das pessoas que são investigadas nesse inquérito que o próprio Marco Aurélio diz que é inconstitucional, né? Aspas para ele. Presidente, estamos diante de um inquérito natimorto, inquérito do fim do mundo, sem limites, é o que ele disse ao Dias Toffoli numa das sessões ali. Na fala, o ministro faz referência a duas questões, ao apelido da CPMI, que investiga fake news no Congresso, conhecida como CPMI do fim do mundo, e aos abusos. Foi no âmbito desse inquérito que o ministro Alexandre de Moraes chegou a censurar uma reportagem publicada, como eu disse para vocês, na revista Cruzoé, que ligava Toffoli à empreiteira Odebrecht. Dias depois, o ministro recuou e a reportagem voltou ao ar. Marco Aurélio afirmou ainda que o inquérito tem toda a sua tramitação contaminada. Não há como salvá-lo. E por que tem a contaminação? Já é contaminado esse processo? Porque o que eles querem? Eles se colocam como vítimas, eles investigam e eles julgam, né? Então, é o que nos resta aqui, meus amigos. É o destino trágico que nós nos encontramos hoje, né? Onde, como eu falei para você, nós que somos pessoas de bem, a gente confia na justiça. Se a gente tem alguma coisa errada que aconteça em nosso entorno, a gente imediatamente vem à mente e fala assim, eu vou procurar a justiça, eu vou procurar a polícia, eu vou procurar juízes para dar a mim o meu direito, as coisas que a lei me protege. E hoje, infelizmente, o que o brasileiro sente é que quando as coisas caem, especialmente nas mãos dos 11 ministros do STF, tudo aquelas decisões que eles tomam são absolutamente contrárias àquilo que a gente pensa que é a justiça. Falam tanto de Bolsonaro, repito nesse vídeo, falam tanto que Bolsonaro é autoritário ou ditador, mas eles são as pessoas que não aceitam críticas e prendem pessoas que simplesmente questionam, criticam as suas atuações. Não têm o voto do povo. E a gente se vê numa situação, que é o que eu falo que é a trágica, né? Quando a gente vê simples verdades ditas pelo Marco Aurélio, que não deveria causar nenhum impacto positivo na gente, porque na verdade é verdade. O impacto que deve ser causado nas pessoas são quando as coisas são fora do comum. E o fora do comum são as coisas que são erradas. Não. A gente tem que vir aqui e trazer uma declaração dessa numa entrevista para o Datena, que, repito, teve que engolir seco, né? Por quê? Porque hoje
o incomum, o anormal é um ministro do STF falar verdades. Mas calma, meus amigos. E até por isso que eu falo, olha a situação que o nosso presidente se encontra. Ele tem de todos os lados ataques. De manhã, tarde, à noite, de madrugada. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ataques, ataques, ataques. Parlamento, uma minoria. Não tem como ele governar, meus amigos. Né? Então a gente sabe, nós que adoramos o Bolsonaro, a gente sabe que a gente gostaria que ele fizesse mais coisas, mas não tem como fazer. Tem o STF fazendo o que faz. Tem os presidentes da Câmara, dos deputados, do Senado, a imprensa, é tudo contra, a todo momento. A todo momento sendo taxado como genocida, responsável pelos números aí do vírus chinês no Brasil, sendo que o próprio STF diz que ele não tem autoridade para poder dizer quais serão as diretrizes a serem seguidas no combate ao vírus. Então percebem que ele fica de mãos atadas? Então uma das críticas que hoje fazem a ele é o que? O cara está fazendo obras. Mas é o que resta fazer. Ainda bem que está fazendo obras e não tem superfaturamento, não tem nada, o cara está trabalhando. Só que se a gente tiver paciência e permanecer apoiando o nosso presidente, meus amigos, em breve ele troca um ministro do STF, depois outro, depois nós temos que fazer a nossa parte elegendo deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, que sejam alinhados com o nosso pensamento. Obviamente haverão mais decepções, mas nós estamos mais calejados, estamos mais vivos, mais espertos. Então a tendência é que aos poucos, né, se a gente permanecer apoiando o presidente, firmes nessa nossa batalha, eu aqui, vocês aí, outros tantos aí trabalhando em prol do Brasil, aos poucos nós vamos mudando esse cenário político do país, trocando as figuras. Né? Uma das críticas que Bolsonaro sofre hoje é sobre ele se aproximar do Centrão, mas tem que se aproximar, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Né? Não tem gente de direita, não tem gente alinhada com a gente para poder votar. Então tem que se aproximar. O que não pode é financiar como fazia os governos petistas, né? Com mensalão, petrolão, e isso não tem. Então não tem esse negócio de traição. Bolsonaro tá certo, é o que tem que fazer. É muito pouco perto do que a gente precisa, mas é muito o que ele faz baseado no que ele pode fazer. E nem precisamos lembrar o que a gente passou anos e anos aí na mão da esquerda no país. Então vamos continuar firme e forte. E eu aproveito aqui, meus amigos, para agradecer as páginas do Facebook que compartilham meus vídeos na internet. Se você estiver assistindo o meu vídeo, esse vídeo, numa das páginas do Facebook ou num grupo de WhatsApp, alguma coisa assim, saiba que esse vídeo é original do meu canal no YouTube, que leva meu nome, Ítalo Goulart. Me procura no YouTube, se inscreva, ative as notificações, que sempre que eu trouxer vídeo, você recebe uma notificação imediatamente aí no seu celular. Beleza, meus amigos? Espero voltar com ótimas notícias no próximo vídeo. Tamo junto.